relação aos riscos ao meio ambiente, os resíduos são divididos em. Lembre que eu falei que até agora era quanto à sua origem. Agora, em relação à sua periculosidade. Eles são a classe 1, que são os resíduos perigosos, que vai ficar para a próxima aula, e a classe 2, que são os resíduos não perigosos. A classe 2 ela ainda é dividida em 2A, que são os não inertes, que são os resíduos solúveis em água, e a 2B, que são os inertes, que são os resíduos não solúveis em água. Quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente, o resíduo classe 1, que são os perigosos, são aqueles que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, apresentando uma ou mais das seguintes características. Então, esses resíduos eles têm que apresentar uma ou mais das seguintes características: periculosidade, inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Como, por exemplo, temos baterias, pilhas, óleo usado, resíduo de tinta e pigmentos, resíduos de serviço de saúde, resíduo inflamável, etc. Considerando que todos os resíduos classificados como perigosos causam danos ao meio ambiente e à saúde humana, foi adotada uma simbologia relacionada ao risco que eles podem gerar. E essa simbologia foi criada pela National Fire Protection Association, NFPA, dos Estados Unidos, e é também conhecida como diagrama de Roman. O diagrama caracteriza e sinaliza o risco que determinado resíduo possui para o meio ambiente e para a saúde. Ele deve ser fixado na embalagem e em resíduos em que os resíduos forem desprezados, a fim de facilitar para quem vai manusear, ele saber qual que é o tipo de risco que esse resíduo está levando, diminuindo os riscos de contaminação com o produto que vai ser desprezado, para não gerar problema para as pessoas que estão manipulando e nem para o local onde ele vai ser destinado. Esse é o diagrama de Roman e as classificações de cada risco. Então, o vermelho é o risco de incêndio, então tem as características de ser extremamente inflamável, ou combustível, ou não inflamável, ou ele não queimará. Então, essa é a característica que tem que estar dentro tem que estar caracterizado no resíduo. Quando ele tem risco à saúde, ele pode ser mortal, pode ser muito perigoso, apenas perigoso, levemente perigoso ou normal. Tem alguns riscos específicos, como se ele é oxidante, se ele é ácido, se ele é alcalino, se ele é corrosivo, se ele não usa água, se ele é radioativo, então tem alguns símbolos. Enquanto a sua reatividade, se ele pode detonar, se ele é na presença de choque e calor, ele pode detonar, se ele reage violentamente, se ele é instável sob calor, se ele é estável, se ele não reage. Então, tem que ter essa orientação nas embalagens quando nós estamos falando dos lixos, dos resíduos perigosos, certo? Quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente, ainda falando dos resíduos sólidos, nós temos a classe 2, que são os não perigosos, que também são divididos em dois. Os resíduos classe 2A são aqueles resíduos não inertes, ou seja, eles podem ter propriedades como biodegradabilidade, então eles são biodegradáveis, combustibilidade e solubilidade em água. Então, todos esses resíduos são diluíveis em água, como, por exemplo, resto de alimento, resíduo de varrição não perigoso, sucata de metal ferrosos, borracha, espuma, entre outros. Aqui temos alguns exemplos de resíduos biodegradáveis. Conteúdos de ruminal, lodo, alimentícios, produtos com data de validade vencida, fora do padrão de qualidade, legumes, frutas, folhas, farelos, bagaço de cana, esterco, restos de alimentos de refeições. Então, são todos aqueles resíduos que podem ser diluídos em água e tem uma
degradação fácil no meio ambiente, não demora para se degradar. Já os resíduos 2B, eles são os inertes. Nesse caso, nós estamos falando na classe 1B e 2B dos não perigosos. Os inertes são aqueles resíduos que não são solúveis na água e a temperatura ambiente, como vidros, tijolos, entulho de construção, luvas de borracha, rochas, ou seja, eles demoram anos e milhares de anos para se degradar. Então, são lixos que vão ficar resíduos que vão ficar muito e muito tempo no meio ambiente. Uma figurinha aí para você ver que é o que vai acontecer, né? O que, assim, a senhora falando, que nós temos que mudar, e o marido, os nossos hábitos, né? Porque, olha como que tá a casa cheia de lixo. Agora nós vamos falar então da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Mesmo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos em vigência desde 2010, a situação do destino dos resíduos sólidos no Brasil, ela pouco mudou. Ou seja, cerca de 40% de todo o resíduo gerado no país ainda é depositado em locais considerados inadequados, como lixões e aterros controlados. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa cada um deles. Ainda no ano de 2014, cerca de 1.559 municípios brasileiros tinham lixões. Falando ainda da disposição final ambientalmente adequada, a Lei 12.305 de 2010, no terceiro artigo, no inciso 7, a disposição final ambientalmente adequada, ela significa o quê? A distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e também minimizar os impactos ambientais diversos. Então, essa é a disposição final adequada, ambientalmente adequada. A disposição final ambientalmente adequada de rejeitos deve ser feita somente para resíduos que não são mais passíveis de tratamento, ou seja, para os rejeitos que não seja possível outro tipo de destinação, a não ser disposição em aterros. Já a destinação de resíduos inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem e a recuperação e o aproveitamento energético desses resíduos, como exemplo a fonte de energia biogás. Com a tecnologia atual, é possível tratar os mais diversos tipos de resíduo e das mais diversas formas. As formas de destinação adequadas que ocorrem no país são a reciclagem, então os resíduos nós podemos fazer a reciclagem, que é a reintrodução dos resíduos no processo de produção, e também temos a compostagem, que consiste num processo biológico de decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal. Então, a gente pode reciclar aqueles resíduos que são passíveis de reciclagem e utilizar a compostagem para restos de alimento, que são de origem animal e vegetal, de acordo com algumas regras que são determinadas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O que é a compostagem? A compostagem ela é feita por muitas espécies de micro-organismos e animais invertebrados que, em presença de umidade e oxigênio, se alimentam dessa matéria e propiciam em seus elementos químicos e nutrientes voltem à terra. O que é a compostagem? Então, a gente tem os restos de alimentos de origem animal ou vegetal, que eles são separados, e aí eles são depositados em locais preparados que vão sofrer essa ação de micro-organismos e animais invertebrados. Essa decomposição, então, a ação desses micro-organismos nesses restos de animais envolve processos físicos e químicos
e vão ocorrer em matas, parques e quintais. Então, esse processo ele tem que ter um local destinado para acontecer. Os processos físicos são realizados por invertebrados como os ácaros, centopeias, besouros, minhocas, lesmas, caracóis, que transformam os resíduos em pequenas partículas. Então, esses resíduos depositados, resíduos alimentares, né, restos de alimentos depositados nesses locais, esses animais invertebrados, eles vão começar a transformar esses resíduos em pequenas partículas. Logo depois, os processos químicos, eles vão incluir a ação das bactérias, fungos e alguns protozoários que vão degradar esse resíduo orgânico em partículas menores ainda, em dióxido de carbono e água. E aí esses resíduos eles vão poder ser transformados em adubo para poder ser reutilizado nas plantações. Quais são os materiais que podem ser compostados? Então, nessa figura aqui do lado esquerdo que vocês estão vendo, é um local que está sendo preparado para compostagem. Os alimentos, os restos alimentares são jogados nesse local destinado e aí vai entrar a ação tanto dos animais invertebrados quanto das bactérias, fungos e vírus para poder transformar esse resíduo em adubo. O que pode ser compostado então? Restos de casca de fruta, legume, saquinho de chá, bagaço de cana, restos de migalha de pão, biscoito, esterco de galinha, de gado ou de cavalo, que são animais que comem plantas, pó de café, inclusive coador de papel também, restos de grão ou farinhas crus. Elementos castanhos como a para de erva, raiz, capim seco, resto de poda de jardinagem, casca de árvore, arbusto de árvore, grama seca, folha, serragem. Então, tudo isso pode ser jogado neste local para receber esse tratamento da própria natureza e se transformar em adubo. Alguns alimentos, alguns materiais, eles não podem ser compostados. Fezes e urina de animais, de pessoas, né, e animais domésticos, porque nós comemos tudo quanto é tipo de alimento, não apenas plantas. Produtos químicos, papel colorido, saquinho, principalmente também com conteúdo de aspirador de pó, remédio, pilha, bateria, madeira tratada com pesticida ou verniz, vidro, metal, papel, tinta, algumas sementes, poda de ervas invasoras ou vegetais doentes, gorduras, óleo, graxa, leite e derivados, alimentos cozidos e salgados, ossos, restos de carne vermelha ou branca e cebolas doentes. Então, tudo que pode sofrer risco, que pode contaminar este adubo final, não pode ser utilizado. Então, como é que o lixo orgânico? Então, eles são depositados nos canteiros de compostagem, sofrendo essa ação dos animais invertebrados e dos micro-organismos, eles vão se transformar em adubo orgânico e podem ser aplicados novamente nas hortas e plantações. Então, é isso que consiste a compostagem. A Lei 12.305 de 2010, né, também no artigo 9º, ela consta o quê? Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Então, o que a população e todos os serviços relacionados aos resíduos sólidos devem ter como prioridade? Primeiro, a não geração do resíduo. Temos que não gerar. Se a gente puder não gerar, vamos não gerar. Depois, já que não é possível não gerar, vamos reduzir essa geração de resíduos. Ou vamos também reutilizar um resíduo, por exemplo, quando a gente, um exemplo que eu posso dizer de reutilização, os potes de sorvete a gente pode reutilizar como pote na nossa casa, né, ou outras formas de reutilização. A reciclagem, quando não tem mais jeito de reutilização, vamos enviar para reciclagem. Esse produto ele vai ser transformado em um novo produto. Quando não é possível de reciclagem, tem que passar pelo tratamento, né, dos resíduos sólidos e, por fim, a disposição final ambientalmente adequada desses rejeitos, ou seja, quando os resíduos não têm mais jeito, passaram pelo tratamento, ele vai ter que ser levado à disposição final, que tem que ser ambientalmente
adequada. E aí ele para de ser chamado de resíduo e começa a ser chamado de rejeito, porque ele não tem mais nada o que fazer, só a sua disposição final. Então, o gerenciamento de resíduos, ele é sustentado por uma teoria que a gente denomina de teoria dos 3 R's, que é redução da geração de fonte, então que visa a diminuição da produção de resíduo, tanto pelas residências ou pelas empresas, podem ser operacionais e ajustadas com tecnologias de ponta para melhorar a produção dos produtos. Então, ou seja, reduzir a geração de fonte. A outra forma é a reutilização desses resíduos. Esse tipo de teoria visa a reutilização do produto sem alterar sua estrutura, como, por exemplo, usar os 2 lados de uma folha de papel, né, utilizar um copo de requeijão, por exemplo, como um copo na sua casa, ou um pote de sorvete para você utilizar como seu utensílio. Então, isso é reutilização de resíduos. E o terceiro R é a reciclagem dos resíduos, que eles são utilizados para criar outros tipos de materiais. Por exemplo, a reciclagem das latas de alumínio, para bebidas, as quais podem ser reutilizadas novamente no processo para a criação de novas latas. Então, quando a gente fala dos 3 R's, é redução, reutilização e reciclagem de resíduos.